Aliás, esse que é um grande diferencial nosso aqui no mercado brasileiro. Eu era um cara extremamente exigente. Um cara assim que, cara, para mim nada podia dar errado. E a coisa nunca deu errado. Se você olhar na internet, não tem nada meu que... o Issal cometeu um erro aqui, pisou na bola lá. Não tem nada. Mas você já sofreu um acidente também, né? Sofri um acidente que foi durante o ensaio que eu caí de uma caixa e quebrei 2 costelas que perfuraram meu pulmão. Cara, isso aí foi quando também caiu a ficha para mim. O que acontecia nessa época? Nessa época, uma época que eu estava já desgostoso com aquilo que eu estava fazendo. Por exemplo, imagina você está acordando todo dia, você tem aquela motivação, aquela alegria, aquela magia no coração de, cara, eu vou fazer isso. Cara, tantos pepinos, imagina. Então, no Brasil, o país mais improvável de você desenvolver ilusionismo. Uhum. Cara, aqui não tem a cultura do ilusionismo. Vai para os Estados Unidos, você faz uma moeda desaparecer, o cara aplaude você. Aqui você faz uma moeda desaparecer, o cara fala, tá na manga aí, né? Tá na manga. É assim eu vou pegar. Pô, você está me fazendo de bobo? Meu? É assim que funciona. E o que aconteceu? Eu percebi que eu estava aqui num país que não era próprio. Eu mesmo também não era um cara. Sou o cara mais improvável. Eu era tímido, gordinho, né? Japonês, cara. O pessoal fazia bullying comigo na escola, falava: "Ô, japonês, vai para o Japão", né? E eu tinha então complexo de inferioridade, me achava que era um cara que não pertencia aqui ao país. Falava até para minha mãe: "Caramba, eu sou japonês, sou brasileiro". Pô, ela falou: "Você é brasileiro, caramba, você nasceu aqui". Eu falei: "Então por que me chama de japonês?". É porque você tem a cara de quem nasceu lá no Japão, né? É normal, você está num país predominantemente ocidental, pô, né? Eu falei: é para ela, que era adulta, agora para criança, vai explicar isso para a criança. A sua mãe é japonesa mesmo? Minha mãe não, é brasileira, nasceu aqui no Brasil também, né? Meus avós eram japoneses, né? Igual a minha esposa. Minha esposa também. Família de orientais. Ah, tá. Legal. E aí eu sou da 3ª geração. E eu fiquei com isso muito tempo encucado, né? Por isso que eu tinha complexo de inferioridade, baixa autoestima. Eu chegava num lugar, não queria falar com ninguém, ficava no meu canto lá. Eu era bom de desenho. Pode ver, tudo que era atividade coletiva, esportes coletivos, eu era péssimo e não gostava, eu fugia. Agora, tudo que era individual era onde eu queria me desenvolver, né? Porque eu acho que eu tinha... era uma forma de eu mostrar quem que eu era, né? Para eu ser aceito por outras pessoas. Na minha cabeça era isso que passava. Uhum. Então, na minha vida, essa parte foi muito difícil de eu estar desenvolvendo. Então, aqui no Brasil, que é o país mais improvável, como é que a gente vai desenvolver o ilusionismo aqui? Né? Como é que a gente ia fazer? E foi então que eu entendi que se eu não pegasse o ilusionismo de uma forma em que eu tivesse essa vontade, né, fora do normal, até mesmo, cara, uma coisa de obsessão. Você tem que ser obcecado, de acordar e falar: cara, eu vou colocar isso aqui lá no programa de televisão. Ninguém nunca convidou. Aquela coisa que eu falei. Nunca ninguém me convidou para ir no programa de televisão no começo. Nunca. Não era uma coisa assim que, chama lá um ilusionista, convida. Até as empresas, nunca as empresas chegaram, eu estou querendo lançar alguma coisa, vamos chamar alguma coisa com ilusionismo. Você que foi bater na porta delas. E eu que bati na porta delas. Depois de um tempo fazendo isso muito tempo, aí fala, ilusionismo é legal. E aí as pessoas começam a enxergar ilusionismo como uma opção de você usar para um lançamento de produto, como uma atração na televisão, mas antes disso eu era o primeiro, não tinha referência de nada. E se o cara que está lá em casa, ele quer muito chegar nesses lugares, de bater na porta dessas pessoas, e ele não sabe como fazer isso, o que você diria para essa pessoa? Cara, que era assim, vai sempre com o projeto na manga já, né? Que nem o que eu fazia, eu nunca batia com a porta com as mãos vazias, eu sempre chegava com o projeto e mostrava para eles, eu criei isso para você. Essa que é a maior, acho que a maior ideia é você mostrar que você quer fazer e você está preparado para fazer. Agora, uma coisa que eu falo, né? Não blefa, né? É muito perigoso blefar. Eu vejo que, por exemplo, né? Vamos fazer uma mágica, por exemplo, isso aqui, né? O pessoal fala, depende de sorte, né? A vida, né? Depende de sorte. Por isso tem um dado que joga para cima, né? E eu falo, não depende de sorte, mas depende do quê? Depende daquilo que você semeia, né? Qual semente que você coloca no coração das pessoas que estão na tua frente. Em outras palavras, é tudo na vida, né? Eu uso hoje a mágica para me comunicar, tá? Então, né? Tudo na vida não tem a ver com o que você, né? Que você, vou ter sorte, né? Se eu tiver sorte, você teve sorte na vida. Não é sorte na vida, aquela coisa. Tive sorte, sim, conforme eu batia na porta, os caras falavam, que interessante isso aí, né? Essa que é a sorte. Você chegava com uma ideia fundamentada. Com uma ideia fundamentada,
né? Eu ficava meses estudando aquele projeto na teoria para ver se a coisa ia dar certo. E para chegar lá e falar, ó, isso aqui que eu faço, eu garanto que vai acontecer. Né? E quais são as suas inspirações, assim, ou eram as suas inspirações para... Porque, assim, difícil, né, criar algo do zero. Tipo, você vai... referência gringa, como é o seu processo de criação? Ó, o processo de criação foi o seguinte. Bom, primeira coisa que eu aprendi foi o princípio da mágica. Né? Qual que é o princípio da mágica? Vamos ver se está aqui. O princípio da mágica é esse aqui. Ó. Isso aqui eu aprendi quando eu tinha 11 anos de idade. Eu aprendi a primeira mágica. Pode dizer que essa foi a primeira, a sua? A primeira mágica foi mágicas desse jeito, assim, de caixa. Né? Por que acontece? Isso aqui foi uma estratégia dos meus pais. Como eu era um cara tímido, que não estava nem aí me relacionar com ninguém, meus pais falaram, caraca, não dá para continuar desse jeito. Aí quando eu completei 10 anos, minha mãe falou com meu pai, vamos ter que fazer alguma coisa, né? O que vai dar de presente de aniversário para ele? Aí eles falaram, cara, vamos dar uma caixa de mágicas. Porque aquela mágica, o cara aprende e tem que mostrar para os outros, senão a coisa não funciona, né? E aí eles me deram uma caixa de mágica muito legal. Era uma caixa de mágica, assim, tinha uma cartola de plástico dentro. E quando eu ganhei aquilo, eu falei, pô, isso aqui é presente de grego. Pô, né? Eu queria ganhar um autorama, porque é muito mais legal. Né? Mas aí ela falou, não, mas isso aqui é para você aprender a mágica, você vai gostar. Pega o vasinho, materiais de plástico, qualquer pessoa pode fazer, pega e a florzinha aparece. Né? Como que funciona isso? Funciona porque você, antes de você começar a mágica, você teve que preparar, né, a florzinha aqui dentro da varinha. Bate aqui para quê? Porque o ímã, tem um ímã aqui na ponta, que ele tem que chegar bem aqui na pontinha, assim. E tem um outro ímã aqui no vaso. Quando eu bato, faço esse movimento, bato a varinha, cola, eu puxo, a flor é de pena, ela se abre e parece que ela é maior do que a varinha, né, que estava contendo ela. E aí a mágica acontece. Ou seja, qualquer criança pode fazer isso lendo um manual de instruções. Não precisa de habilidade nenhuma, é só preparar direitinho. Mas aí que eu aprendi foi que... Mas tem uma interpretação, né? Se eu não... Só que quando é criança, você não interpreta nada. Você chega lá, faz a mágica... Por exemplo, eu não interpretava nada, nem sabia falar bom dia direito, né? Porque eu era travado. Quando eu fazia para minha tia, só o gesto, minha tia dava risada. Minha tia era carrancuda, brava demais, né? Japonesa. Mas ela olhava aquilo e dava risada e começava a aplaudir. Eu falei, caramba, né? Olha, chamei a atenção. Isso aqui é poderoso, caramba. Aí, deixa eu tentar, por exemplo, essa mágica da moeda, né? Que você pega aqui, faz assim, some e aparece na orelha, por exemplo. Tá. É muito simples, o que você precisa? Só apertar a moeda aqui, desse jeito, e a moeda parece que sumiu. Né? Tá aqui, quando fechou, parece que ela sumiu. Ou seja, precisa ter um texto bem feito, né? Só tem uma habilidade ali. Era melhor se tivesse um texto, mas, cara, criança, cara, ele mostra e acabou. Né? E quando ele mostrava, a pessoa ainda dava risada e aplaudia, você achava que era o máximo. E o que acontece foi que, conforme eu fui aprendendo todas as mágicas, chegou uma hora que, cara, cansou, né? Eu falei, eu faço as mágicas, vou lá apresentar, às vezes a mágica dá errada, tu não tira sarro da tua cara, né? Às vezes dá certo também. Eu falei, mas por que eu vou me expor desse jeito, né? Quando eu era criança eu pensei, eu falei, vou ficar no meu canto aqui desenhando, não quero saber de mágica mais não. E aí eu parei com a mágica, depois que eu aprendi todas as mágicas da caixa. Isso com 10 anos? 10 anos de idade, né? Só que, curiosamente, o que aconteceu? Num desses dias, eu fui fazer a mágica numa festa de aniversário, né? Porque um amiguinho falou, faz lá na minha festa, porque depois que eu comecei a fazer mágica, aqueles caras que zombavam da minha cara agora, chama o Issal lá para ele fazer alguma coisa lá na nossa festa. Faz uma mágica aí, Issal. Minha mãe está convidando você para ir lá na festinha lá. Falei, legal. Só que numa dessas festas eu conheci um mágico de verdade, o cara que era especialista em mágicas para criança. E olha a ironia da história. Ele ia parar com a mágica, mas isso fiquei sabendo depois, porque não dava para sobreviver, né, pagar as contas com a mágica. Ou, em outras palavras, naquela época, o mágico tinha que ter duas profissões. Uma profissão, né, que era o sustento, e a mágica era apenas um reforço orçamentário para o final do mês. Então, o cara fazia 2 shows no fim de semana, sábado e domingo, pronto. É um cachê que ele ganhava e que aquilo somava no final do mês. Era um orçamento a mais na conta dele. Mas o que aconteceu foi que ele trabalhava para uma empresa, para um laboratório farmacêutico, né, que é uma de grande marca aí,
e ela falou assim, olha, a gente não vai aceitar que você faça mágica no fim de semana. Ou você trabalha como representante nosso, né, exclusivamente, ou então você trabalha com mágica, mas a gente não quer que você faça as duas. A gente acha que é incompatível você ser um animador de festa no fim de semana e ser um representante de uma marca muito grande aqui no Brasil durante a semana. Uhum. E aí ele optou, lógico, né, vou ficar sendo o representante comercial e deixar de fazer a mágica no fim de semana. E aí o que aconteceu foi que ele falou exatamente isso. Mas ele pensou uma maneira de como que ele podia continuar tendo contato com a mágica que ele tanto amava, né, sem prejudicar o trabalho dele. Ele falou, cara, preciso ensinar alguém. Se eu ensinar alguém, eu vou ficar toda semana, né, mexendo com a mágica também. Entendi. E foi nesse momento que eu encontrei com ele. E ele falou, a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte, Sal, você vai parar com a mágica? Porque eu falei, eu acho que vou parar com essa mágica, né? Não sei fazer direito. Aí ele falou, mas eu posso te ensinar. Eu falei, ensinar como? Né? Eu sei tudo já, eu falei, né? Tem a caixa lá de mágica, eu sei tudo. Ele falou, não, você não sabe mágicas como essa. E ele fez exatamente isso. Pegava uma carta, colocava na mão, fazia isso e depois aparecia aqui. Eu falei, como que é? Ele colocava a carta aqui, fazia isso e depois aparecia na orelha. Eu falei, caraca, como que você faz isso? Né? E aí eu falei para ele, cara, na boa, não vou aprender isso nunca, sou um moleque de 11 anos aí, sei fazer essas mágicas com a varinha, assim, quando não der errado eu consigo fazer. E aí ele falou, não, mas Sal, o problema não é que, é isso aí, ele falou, eu nunca esqueci isso na minha vida, ele falou o seguinte, Sal, não é a mágica que é difícil e não é você que tem alguma dificuldade de aprender ou você é atrapalhado, não é nada disso. Ele falou, é você que não está com o coração aberto o suficiente para aprender o que é novo. Falei, caraca, como assim? Então sou eu que não quero? Ele falou, exatamente, é você que não quer. Você está disponível a aprender um novo? Eu falei, cara, eu quero sim. Então você vai aprender. Ele falou, com certeza, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas com certeza eu garanto para você que você vai aprender. Eu falei, então tá bom. E a partir desse momento eu coloquei na minha cabeça que não existe aquilo que é difícil para eu aprender, ou porque a minha mentalidade não alcança, ou porque aquilo é muito difícil. Não, o que existe é meu coração que não está aberto o suficiente para falar, não, eu vou aprender esse negócio, mas nem que for a última coisa da minha vida. Né? Sim. E aí a coisa... Desbloquear, né? Desbloquear. Uhum. E aí eu fui, aprendi, e eu vou ensinar para todo mundo em casa. Está aqui, ó. Como é que funciona isso? Você coloca a carta aqui, né? E aí você coloca a mão aqui. Por quê? Porque, na verdade, eu coloco a mão aqui para esconder esse movimento. Ó. É isso que você vai fazer. Tá? A carta fica presa aqui. Ó. Né? Então, o que os olhos não enxergam parece que não existe. Então, ele faz 1, 2, coloca a mão aqui na frente. E o que eu faço? Eu finjo que eu pego a carta aqui nessa mão. Isso acompanha com o olhar também? Pode acompanhar com o olhar também, porque isso é o que eu chamo de misdirection. Né? Eu chamo o foco para algo onde eu não quero que a pessoa tenha o foco. Qual o foco? Eu não quero que a pessoa olhe para essa mão, porque a carta está aqui atrás. Então, eu quero que ela olhe para essa mão. E o que eu faço? Olho para cá. Quando eu viro a mão, opa, surpresa, não está aqui. E a pessoa fica pensando, onde é que está? E enquanto ela está pensando onde está, eu já coloco a mão aqui atrás, fecho a mão e trago a carta para frente. E aparece e surpreendo ela. Né? Você tem que ficar treinando o movimento várias vezes, incessantemente, até funcionar. Até ficar orgânico. Estilo Karate Kid, né? Pega o casaco, pendura o casaco. Tira o casaco, pendura o casaco. É isso mesmo, né? E isso que é o truque da mágica. E aí comecei a entender. É repetição. Repetição. E aí comecei a enxergar hoje, né? Repetição. O que é nada mais do que repetição? Repetição é você tentar várias vezes. E aí eu falo o seguinte, né? Agora uma coisa mais filosófica. O que é o impossível, na verdade? Né? O impossível é aquilo que você já colocou na tua cabeça que é impossível, então você nem tenta. Agora, o que eu quero falar para todo mundo que está ouvindo é, será que o impossível não é uma grande ilusão? Como assim, Sal? O impossível é uma ilusão que, quando você acredita que ele existe de verdade, você não tenta. Mas aquele que não acredita que o impossível é de verdade, ele vai tentar, de alguma forma, confrontar o impossível. Ele vai tentando, vai tentando. E uma coisa eu percebi, que conforme eu vou tentando aquilo que parece que é difícil, que é impossível, aquilo vai se tornando mais possível. Sim. Em outras palavras, né? Quantas coisas na vida a gente deixa de tentar porque a gente acredita que isso aqui não vai ser mais possível. Então, meu papel hoje é exatamente o quê? Usar essas lições que eu aprendi na minha vida, né? Muitas vezes por 20 anos seguidos, aí, tomando na cabeça, compartilhar isso de que,
Cara, eu quero que a humanidade tente fazer as coisas. O foguete, é impossível que o foguete sobe e depois ele tenha o controle de descer. Né? Pô, a gente vê, ano passado era só subir e depois caía de qualquer jeito. Hoje não, você vê, né, aquele filme de ficção científica que o bichinho sobe e depois desce, está perfeito. É isso que acontece hoje no SpaceX. Ou seja, quantas coisas na vida a gente acaba acreditando que é impossível. Né? Eu vejo muito em relação humana. Isso aí não vou nem falar com o cara lá, porque o cara é durão lá, o cara não vai nem dar bola. Cara, se a gente acreditar que o cara é durão, não vai dar bola, o cara não vai ter nunca chance de mudar, né? Porque ele já vai ser estigmatizado com isso. Então, que você seja o cara que pelo menos dê a chance para o cara mudar, nem que o cara não mude, mas que você chegue e não fica, né, julgando o cara que o cara é desse jeito e vai morrer desse jeito. Ou seja, a gente não morre do mesmo jeito, a gente tem chance de mudar, essa que é a diferença. Né? A gente tem a oportunidade de estar mudando a mentalidade e sendo uma pessoa diferente daquela que nós éramos há alguns anos atrás. E é essa que é a minha missão hoje. Como que eu posso, através da mágica, né, fazer com que as pessoas possam mudar essa mentalidade? E eu vou questionar uma coisa também. Olha só, você agora sabe como fazer a mágica.